Hiroshima é uma cidade eternamente abalada pelo sombrio passado que viveu. Mas hoje não apenas se reergueu, mas também buscou transformar a memória da sua destruição em uma mensagem de paz. Tudo se inicia em uma perigosa disputa que se decorreu durante a Segunda Guerra Mundial. O Japão e os Estados Unidos disputavam por territórios de influência e o que infelizmente gerou diversos ataques, como por exemplo o ataque japonês em 1941 à base militar norte-americana de Pearl Harbor, que destruiu boa parte da poderosa frota dos Estados Unidos, que com isso declarou a guerra contra o Japão. O Japão, durante a Segunda Guerra, esteve ao lado da Itália e da Alemanha, formando o eixo. Do outro lado estavam os Estados Unidos, a França, Inglaterra e a União Soviética, formando os aliados. Quando a guerra acabou e os aliados foram vitoriosos, o Japão não aceitou a derrota e não se rendeu, resultando nos conhecidos ataques americanos em Hiroshima e Nagasaki, obrigando a rendição japonesa. Para que compreendamos com clareza o que ocorreu em Hiroshima, vamos a uma viagem no tempo. Após o fim da guerra, mais especificamente em 6 de agosto de 1945, o mundo deixou de ser o mesmo, pois pela primeira vez conheceu o poder de uma bomba atômica. Às 8h15 da manhã, o avião Enola Gay despejava a bomba Little Boy sobre Hiroshima, e ela pesava mais de 4 toneladas, explodindo a 600 metros de altura. Sua explosão era equivalente a 13 mil toneladas de dinamite. Era uma segunda-feira e o horário comercial da cidade se iniciava às 8, portanto a maioria da população já estava trabalhando. Em apenas um segundo, tudo em um raio de 1 quilômetro é destruído. As pessoas vaporizam e a energia infravermelha queima a pele das pessoas mais distantes. Em um minuto, mais de 70 mil pessoas morrem, e ainda estima-se que com o passar dos anos, mais 90 mil pessoas morreram por conta das doenças decorrentes da explosão. A cidade foi devastada. Alguns prédios foram reconstruídos e poucos resistiram ao ataque. Entretanto, a estrutura desses que resistiram não permaneceu estável e foram demolidos, reconstruídos ou declarados como memorial. A cidade, ainda que tenha sido reconstruída, jamais se desatrelará da memória da destruição e da dor que passou. Um dos prédios mais importantes para que a memória do que era a cidade antes da explosão é o que antes era conhecido como Palácio das Indústrias de Hiroshima. O prédio foi construído nos moldes europeus e é um dos poucos que permaneceu em pé na região. A explosão ocorreu a 160 metros leste do palácio. Estima-se que em um segundo o seu interno tenha ruído. A população, com o tempo, apelidou as ruínas de o Domo da Bomba Atômica. Por seu estado defasado, foi cogitada sua demolição, mas um líder pacifista chamado Ishiro Kawamoto o salvou após ler uma declaração de um falecido por leucemia, causada pelos efeitos da bomba, dizendo: aquele triste palácio deve denunciar gerações futuras os horrores da bomba atômica. Com isso, em 1966, a prefeitura de Hiroshima decretou que o prédio seria preservado. Em 1996, foi declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Uma ilha fluvial localizada próximo ao domo era um tradicional distrito comercial da cidade, com centenas de edifícios. Hoje a ilha abriga o Parque Nacional da Paz, onde estão as cinzas de 70 mil vítimas não identificadas da bomba. O alvo da bomba, para causar o maior estrago possível, foi a Avenida Aioi, o populoso centro da cidade. Destruindo quase todos os prédios, a loja Fukuiya foi o que restou dos modernos prédios da avenida. A construção foi restaurada e voltou a ser utilizada nos anos 50, sendo até hoje um importante prédio da cidade. A bomba explodiu logo acima do Hospital Shima. Nenhum paciente ou médico resistiu, totalizando 80 vítimas. Restaram apenas alguns ossos e escombros. No mesmo local, o hospital foi reerguido e inaugurado em 1948 e funciona até hoje, guardando para sempre em seus valores a paz e o cuidado com os necessitados. A cidade era cheia de prédios modernos que foram reerguidos, mas uma edificação mais antiga também foi reconstruída. O castelo de Hiroshima, que foi construído em 1591, serviu como abrigo de diversas famílias importantes na região, e após a abolição do sistema feudal, serviu como instalação militar e serviu como quartel-general imperial durante 1894 e 1895, tendo até hoje instalações dessa época. Posteriormente, desenvolveu a função de quartel durante a Primeira e a Segunda Guerra, quando em 1945 foi destruído pela bomba. Foi completamente reconstruído no mesmo local. Entretanto, apenas algumas partes foram reedificadas, com os mesmos materiais e técnicas utilizadas no passado.
mas mantendo a forma original. A humanidade já passou por tantas atrocidades. As pessoas não apenas morrem, mas deixam ensinamentos para as próximas gerações, que insistem em ignorá-los. Mesmo com o resultado que vimos, ainda seguiram os testes com bombas nucleares. Mesmo com o resultado de Hiroshima, ainda soltaram a bomba em Nagasaki. E os conflitos pelo mundo seguem até os dias de hoje, com guerras e milhões de pessoas perdendo a vida, e deixando mensagens que esperamos que as próximas gerações tenham mais humanidade para compreender.